Em 2021 eu desisti do meu ministério. Isso mudou minha vida e nesse vídeo eu quero compartilhar com você o porquê. Primeiramente, eu gostaria de frisar que eu nunca quis abandonar Jesus, deixar de ter um relacionamento com Deus. E sabe essa fase de jovem que quer sair para o mundo, curtir e depois voltar dando um testemunho? Então, eu nunca tive esse anseio, essa vontade de conhecer o mundo. Mas em 2021, por diversas situações, eu quis literalmente abandonar o ministério, abandonar me envolver com as coisas da igreja. E o que eu não sabia é que nesse tempo Deus estava gerando algo novo em mim, usando esse tempo de silêncio para me formar para aquilo que Ele queria que eu fizesse no futuro. Como nessa época eu não estava focado no ministério e precisava desenvolver outras áreas da minha vida, como a área acadêmica, profissional, meu desenvolvimento pessoal, eu nunca quis sair da igreja, nunca deixei de frequentar a igreja, mas eu percebi que eu me tornei alvo das mensagens que eu já falava, mas ainda não havia vivenciado. A verdade é que durante todo esse tempo, eu participava dos cultos, buscava conselho com pessoas, participava das reuniões, mas eu não era ministrado pelas reuniões que eu participava. É claro que eu não estou generalizando, uma vez ou outra sim, eu era muito impactado, mas na maior parte das vezes, tudo que eu recebia era ou voltado para evangelismo ou para preparar as pessoas para o ministério. Então, como eu não precisava ser evangelizado, tratado como um novo membro e também não estava buscando uma vida ministerial, a maior parte das coisas que eu ouvia ou que eu via acontecendo, eu não encontrava nelas o meu lugar. Eu sou muito grato a Deus porque depois de um tempo Ele incendiou meu coração e me trouxe de volta a esse propósito, mas agora com mais clareza do que Ele queria que eu fizesse. A minha surpresa mesmo foi no primeiro encontro universitário que nós fizemos em 2022. Havia entre 25 a 30 jovens universitários e eu fiz uma pergunta de quebra-gelo para todos se conhecerem melhor, que foi: em 30 segundos fala seu nome, seu curso, a sua igreja e qual o seu testemunho. E todos eles me responderam a mesma coisa: nós não temos um testemunho. Quando eu ouvi essa resposta, eu parei de pregar naquele dia e comecei a interagir, a gente começou a conversar, ter um momento de interação e ficou claro para mim que a maior parte deles estavam passando pelo mesmo período e pela mesma coisa que eu passei em 2021. Foi então que eu compreendi que Deus havia me forjado naquele tempo para quem eu deveria ser resposta. A grande questão é que todo esse sentimento, esse pensamento, não é nada novo. O próprio John Stott já escreveu no livro Porque Creio na Pregação o testemunho de dois jovens que ele aconselhou no meio acadêmico e que cresceram num lar cristão, mas haviam se tornado apóstatas, não porque perderam a fé, mas porque diziam que a igreja havia se tornado irrelevante. E se nós formos ter um olhar um pouquinho mais amplo, nós vamos ver que conversas como essas e temas como esses vêm sendo tratados desde o movimento de Lausanne em 1974 até os dias de hoje, quando levantaram a seguinte bandeira, que nós precisamos do evangelho todo, para o homem todo, a todos os homens. O que Deus enraizou no meu coração durante esse tempo me deu clareza e certeza sobre uma verdade essencial que a nossa geração precisa conhecer. O evangelho, ele não vem somente para salvar os nossos pecados em uma salvação espiritual. E o nosso propósito aqui na terra não é somente pregar o evangelho. Porque se eu falar que o meu propósito é pregar o evangelho, então eu vou dizer que o propósito de Deus para Adão era que ele caísse no pecado, então o pecado faria parte do propósito de Deus. E eu acredito que não foi bem assim. A verdade é que Deus nos criou plenos e perfeitos em seu propósito original, mas o pecado, e por causa do pecado nós caímos desse lugar. Então Jesus entra na história com a sua obra salvadora para nos restituir de volta ao seu propósito original. O livro de Colossenses vai nos dizer que Cristo, pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo todas as coisas. E ele repete a frase ou a palavra todas as coisas 9 vezes no mesmo capítulo. Os judeus não têm o hábito de repetir muito. Paulo, quando repete 3 vezes uma oração, aquilo já era algo máximo. Mas nesse texto é repetido 9 vezes
todas as coisas. Isso nos mostra que o plano de Deus ele é completo, ele vem para salvar a nossa alma, mas muito mais do que isso. Ele nos coloca de volta a um lugar em Deus, onde Deus se importa também com todas as áreas da nossa vida. E independente se você foi chamado ou não para o ministério, nele somos todos sacerdotes. O que nós precisamos entender é que não existe um chamado superior no reino de Deus. E é como o André Mello, do Empreendendo no Reino, costuma dizer: se Deus te chamou para ser um pastor, não se rebaixe a ser um doutor. E se Deus te chamou para ser um empreendedor, não se rebaixe a ser um pastor. Agora, se você, assim como eu, é bivocacional, foi chamado para todas as áreas, então vamos seguindo junto, nos tornando quem Deus nos chamou para ser. Mas todas as vezes que você tenta ser alguém que Deus não te chamou para ser, é como disse C.S. Lewis, você começa a perder algo da sua verdadeira essência. E todas as vezes que nós tentamos ser alguém que Deus não nos chamou para ser, nós estamos, na verdade, rebaixando o nosso chamado. O que nós precisamos entender é que a nossa espiritualidade não está nas coisas que nós fazemos, mas em quem nós somos em Deus. Porque eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim, então eu sou filho de Deus e participo da sua natureza. E porque Deus é Espírito e seu Espírito habita em mim, então todas as coisas que eu faço são espirituais. Porque um filho de Deus revela a natureza do seu Pai em tudo que ele faz. Ter tentado desistir do meu ministério alguns anos atrás me fez entender hoje que Deus me conduziu nesse caminho para me mostrar que, se existimos nele, dele não podemos fugir. Porque se o Espírito Santo habita dentro de nós, e ele habita dentro de mim e dentro de você, você não pode fugir daquilo que está dentro de você, então você não pode fugir da presença de Deus. Isso me levou a entender de uma forma mais profunda algo que a gente já compartilhava e já dizia, mas que ganha um sentido novo. Que toda a nossa vida é um ato de adoração, que tudo que nós fazemos precisa ser feito de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Quer comais, quer trabalhais, fazei tudo para a glória de Deus. Isso nos coloca num lugar, como o Bill Johnson costumava dizer: seu trabalho, sua família, sua faculdade é o seu campo missionário. Pois quando você entende quem Deus de fato te criou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Entender essas coisas causa em nós o mesmo sentimento que havia no apóstolo Paulo, quando ele diz que para mim, o morrer é lucro e viver é para revelar a Cristo. Que Deus abençoe vocês, espero que esse vídeo tenha te edificado e segue aí, acompanha a gente, estamos só começando e o futuro é brilhante.